Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Cada dia que passa eu tenho agradecido ao Senhor pela chance que Ele tem dado para a gente. E também tenho pedido ao Senhor misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Para que o Senhor nos direcione todos os dias. Eu quero ler o texto que está em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. Glória a Deus. Apenas o primeiro versículo. Gálatas 5. Glória a Deus. Diz o texto da seguinte maneira: Estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Estais, pois, firmes, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não vos tornei a vos colocar de novo debaixo de jugo da escravidão. Só esse texto para a gente poder meditar hoje aqui mais uma vez. Glória a Deus. Queridos, eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas que andam com Deus, que servem a Deus, se não o ser humano. E por que eu falo das pessoas que andam com Deus? Porque são pessoas com as quais eu tenho mais contato com elas. Eu tenho percebido que a maioria de nós não estamos conseguindo respirar direito sem que alguma poeira do passado nos incomode. Boa parte das pessoas que dizem andar com Deus não conseguem caminhar sossegado sem que o passado lhe acuse, sem que o passado roube o seu sono. Existem muitas pessoas que o passado dele é como uma sombra, é como um bicho que persegue ele de dia e de noite, mesmo sabendo que Cristo nos chamou para vivermos livres e em paz. Existem pessoas que não conseguem viver sem carregar na trouxa poeiras do passado, e por causa disso não conseguem viver direito. Há uma luta o tempo todo dentro de casa, no seu interior, no seu intelecto, na sua mente. Pessoas que ouviram falar de Deus, sabem que Deus é bom, mas o passado lhes incomoda. Por quê? Quando o Espírito Santo escreveu esse texto, usando a pessoa do apóstolo Paulo, ele escreveu pensando em você. Quando o Espírito Santo desenhou, pintou isso daqui, tudo o que está escrito a respeito da vida, ele pensou, escreveu pensando em mim e também em você. Você que não consegue viver sem que o teu passado te incomode, te fira, sem que o teu passado venha à tona todos os dias, toda hora, ou quase sempre, ou de vez em quando,
Você que está nesse caminho, na vida, que decidiu andar com Deus, olha para mim, por favor. Você que tomou uma decisão de andar com Deus, presta atenção no que eu vou te dizer agora, para você entender lá na frente. Você que está nesse caminho, decidido, você que está nesse caminho, sincero diante de Deus, você que resolveu andar nesse caminho, honestamente diante de Deus, sendo honesto diante do Senhor, você que está nesse caminho, verdadeiro na presença de Deus, inteiro diante de Deus, você, foi para você que esse texto foi escrito. Você que carrega culpa no teu coração, você que diz assim: o que eu fiz lá atrás, eu não consigo me perdoar, eu não consigo mais viver, tem uma coisa dentro de mim que não me deixa respirar. Eu quero falar hoje com você que foi usuário de drogas, e que o seu passado está sempre batendo no seu ombro dizendo: eu sei o que você fez lá atrás. Você que lá atrás roubou, sim, hoje o que você tem talvez seja fruto dos furtos que você cometeu, e vez por outra o seu passado diz assim: eu sei quem é você, eu te vi. Você que tirou a vida de alguém lá no passado, sim. E quando eu falo tirar a vida de alguém, não é só pegar uma faca ou uma arma e dar um tiro. Talvez você, com uma palavra, você tirou a vida de alguém, roubou o sonho de alguém, e o seu passado está sempre batendo no teu ombro. Se não o seu passado, através de alguém, através de um personagem que você já conhece muito bem quem é. Você que lá atrás mentiu muito, mas muito, para poder conquistar as coisas, para arrumar emprego, para conseguir promoção no trabalho. Você que pegava as roelinhas da empresa para vender, para guardar na sua malinha de ferramentas, as porquinhas que sobram, os parafusinhos. Você fazia isso, e você granjeou tanta coisa. Aí sobrava uma oportunidade aqui, acolá você pegava, ninguém via. Mas hoje você está na presença de Deus, e o seu passado, vez por outra, bate no seu ombro assim: eu sei quem você é. Quero falar com você que bebeu muito, entornou o caneco lá atrás, encheu a cara, e por isso você fez a tua mãe sofrer demais, o teu pai sofrer demais, a tua família sofrer muito. Você que bebeu, que fez tudo o que queria fazer, você que namorou, desnamorou, namorou, desnamorou, ficou, desficou muitas vezes, dezenas de vezes, se não centenas, porque eu sei que tem gente que namorou e desnamorou centenas de vezes, e se achava o tal. Você que noivou 10, 15, 20 vezes e desnoivou o tempo todo, e hoje o teu passado diz: depois que tudo que você fez, você está aí agora, né? Você que casou, que descasou, não 5, 6 vezes, mas 10, 15, 20, 100 vezes, e o teu passado diz assim: agora vai para a igreja, né? Agora está buscando refúgio na casa de Deus, né? Eu quero falar com você que foi abusado quando criança, sexualmente, talvez por um pai, por um tio, por um avô, por um primo, por um irmão, e esse seu passado te corrompe, te destrói, te engole. Hoje, essa poeira do passado não te deixa sossegado de jeito nenhum. Essa poeira do passado te fere, te magoa, te machuca. Eu tenho certeza que você já pediu uma oportunidade para Deus. Você disse: Deus, eu preciso pelo menos mais uma oportunidade só. Eu quero falar com você que está aqui hoje sincero diante de Deus, honesto. Você que não está brincando de igreja, não está fazendo Deus de bobo. Você que hoje veio aqui a este lugar decidido
sentido no teu coração e na tua alma, verdadeiro, honesto diante de Deus. Muito embora o teu passado te condena, te magoa, te aflige, te acusa, te fere, mas você entrou hoje aqui, pela primeira, segunda, milésima vez, eu não sei, pedindo para Deus: Deus, me dá mais uma chance, tira essa angústia de dentro do meu peito. Talvez há anos você vem se acusando e sendo acusado, se cobrando excessivamente. Eu quero falar com você que por mais que você faça, por mais que você ore, você se cobra tanta santidade, tanta perfeição, e quando não acontece, quando não alcança, você se magoa, você se entristece, e você se sente na obrigação de fazer as coisas para agradar a Deus. Mas você é sincero diante de Deus. Eu estou falando com você que é sincero diante de Deus, que tem sinceramente apresentado todos os seus pecados diante de Deus. Você que se sente obrigado a fazer as coisas, você que não se sente à vontade para servir a Deus com a tua alma livre, limpa. Eu quero dizer algumas coisas aqui hoje aqui para você. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: não tente compreender a vida cristã, e muito menos as escrituras sagradas, por conta própria. Não tente compreender a vida cristã, a caminhada com Deus, e muito menos as escrituras sagradas, por conta própria. Não tente usar apenas o seu intelecto para compreender a vida, a caminhada com Deus. Não faça isso. Se você tentar compreender as escrituras, a caminhada com Deus, com o seu intelecto, o máximo que pode acontecer com você é o que está acontecendo: é você se ferir, é você se magoar, é você se escravizar a si mesmo. Porque tentar compreender a Bíblia por conta própria, com o meu próprio intelecto, é me escravizar. As escrituras sagradas e a caminhada com Deus só pode ser compreendida pelo Espírito. Eu vou abrir um parêntese para explicar o que eu quero dizer. Você só compreende a caminhada com Jesus se você for plenamente dependente do Espírito Santo. Enquanto você depender de opiniões alheias, eu tenho uma direção para alguém aqui, pelo Espírito neste lugar. Enquanto você continuar dependendo de opiniões alheias, e não dobrar o seu joelho e pedir: Espírito Santo de Deus, me ajuda a compreender a vida, a caminhada contigo, as escrituras sagradas, me ensina. Se você não fizer isso, você continuará um escravo. Nós éramos escravos lá fora, e agora viemos para a presença de Deus para sermos libertos, e a maioria de nós continuamos escravos na presença de um Deus que nos dá liberdade. Hoje eu quero falar com você que carrega culpa, que o teu passado te molesta, porque no passado você foi molestado. Deixa eu te dizer uma coisa para te ajudar um pouquinho. A Bíblia Sagrada, sem a presença do Espírito Santo, o máximo que ela pode fazer comigo é me ferir e me acusar. Sem a presença do Espírito Santo, sem eu compreender o que está por detrás da letra, o máximo que pode acontecer comigo é eu colocar 2 algemas nos braços e 2 bolas de ferro nos pés. Fazer uso das escrituras sagradas
Observar a vida cristã sem o Espírito Santo é ser escravo para sempre. Eu vou dizer uma coisa aqui, para você que pensa que Deus só gosta de pessoas boazinhas, que Deus só ama pessoas perfeitinhas, que Deus só gosta de pessoas santinhas. A Bíblia Sagrada fala a respeito de um personagem chamado Manassés, filho do rei Ezequias. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 33, Manassés, filho do rei Ezequias, quando Ezequias, rei de Israel, tomou posse do trono, diz a Bíblia, que ele tirou todos os ídolos de dentro da casa de Deus, de dentro da nação. Ele acabou com tudo aquilo que agredia a santidade de Deus. E Deus o amou, é claro. Ele fez tudo aquilo em dado momento na vida dele, a partir para agradar a Deus. Porém, o seu filho, chamado Manassés, pintou e bordou. Tudo o que o pai dele fez de positivo, ele fez de propósito. Tudo ele fez de maneira negativa. Quem era Manassés? Conhecia assim a Deus, ouviu falar de Deus. Manassés ouviu falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Manassés era filho de um rei que temia a Deus, que lhe ensinou, possivelmente por ser pai. Aliás, a nação conhecia a Deus. Ainda que o pai de Manassés não conhecesse a Deus, mas ao redor, o cenário era um cenário de um Deus ali. Esse moço ouviu falar do Deus de Abraão. Ele ouviu dizer que Deus fez grandes coisas. Mas sabe o que ele fez? Está escrito na Bíblia Sagrada que ele se prostrou diante de outros deuses. Ele colocou ídolos em toda a cidade. Ele colocou estátuas da deusa Azera, ou Azerá, como você preferir, não só na cidade, ao redor do templo, mas ele fez questão de colocar uma estátua enorme dentro da casa de Deus. Adorou aquela estatueta, mesmo conhecendo a Deus, e levou o povo também a se tornar idólatra. Sabe o que ele fez? Ele se prostituiu com várias mulheres. Não pegue isso como desculpa para viver uma vida devassa, não é isso que eu estou dizendo. Ele se prostituiu com todas as mulheres que ele pôde prostituir. Construiu altares para adorar a Baal e a outros deuses. E sabe o que ele fez? Ele pegou os filhos dele e queimou no fogo, oferecendo como oferta sacrifício a outros deuses. Já imaginou um negócio desse? Já pensou na gravidade desse negócio? Queimar as crianças, os próprios filhos, de oferta em sacrifício a outros deuses. Lembrando que Manassés ouvira falar do Deus de Israel e conhecer a ele. Porém, ele se prostitui, ele se torna idólatra, dá os filhos dele como oferta de sacrifício. Diz a Bíblia que ele consultou os feiticeiros. Foi lá no terreiro de Candomblé e falou com o pai de santo: dá um passe aqui, paizão. Pense como Deus ficou chateado com isso. Consultou os espíritos. Diz a Bíblia que ele praticou magia, mesmo ouvindo falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mesmo sabendo de toda a história que havia acontecido, mesmo sabendo de tudo que Deus havia feito por ele. Diz a Bíblia que ele fez uso da mediunidade. Você já imaginou um negócio desse?
Manassés se tornou também assassino, porque por causa dele muita gente morreu e foi à sepultura. O Senhor havia dito a Salomão, o Senhor havia dito a Davi: Salomão, Davi, este lugar, a casa de Deus, foi o lugar que eu escolhi para a adoração ao meu nome. Não prostitua este lugar. Pois então, Manassés prostituiu aquele lugar. Ele fez tudo, e diz a Bíblia, só para provocar a Deus. Este homem cometeu um pecado nacional, porque toda a nação pecou contra o Senhor. Porém, diz a Bíblia, não é o pastor Sérgio que está dizendo, quando Manassés se arrependeu, foi verdadeiro diante de Deus, foi sincero diante de Deus, foi honesto diante de Deus, foi inteiro, com o coração contrito e quebrantado, diz a Bíblia que Deus foi favorável ao rei Manassés. Pasme você. Diz a Bíblia que quando Manassés orou, se humilhou diante de Deus, sincero, quebrantado, Deus, que é Pai, amoroso e bom, ouviu a oração de Manassés e restituiu tudo que ele havia perdido, colocou ele de novo no trono e não teve acusação nenhuma, e o passado de Manassés foi apagado. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui, ou alguns de vocês que estão aqui, que carregam culpa, não fez nenhuma vírgula do que Manassés fez. Você nunca deu seu filho para queimar no fogo. Você talvez nunca matou ninguém, nunca foi um assassino. Talvez você nunca usou droga, talvez você fez uma coisa ou outra, mas tudo isso não é possível, você não fez. O texto diz que aquele que virou as costas para Deus e levou a nação inteira a virar as costas para Deus, quando ele orou, o Senhor o perdoou. E eu vou acrescentar aqui: Deus perdoou mesmo. Deus não perdoa um pouquinho, Deus perdoa mesmo. Obrigado, Senhor. Ele nunca olharia para Manassés ou para nenhum de nós e diria: não, você não serve. E olha que nós estamos falando de um rei que está debaixo de uma lei chamada Lei de Moisés. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus atendeu o pedido daquele homem. Sabe o que diz o livro de Jeremias, no capítulo de número 29? O texto diz assim: bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais, o fim que esperais. Então orareis, me invocareis, e ireis, e orareis a mim. Então eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e sereis achado de mim, diz o meu Senhor. Se você hoje está aqui dentro deste lugar, carregando culpa, com medo do que falaram para você, eu quero dizer algo nessa noite. Deus te chamou para viver em liberdade, e o Deus que te perdoou, perdoou mesmo. Aleluia. Glória. Você só vive como escravo se você quiser. Enquanto você continuar tentando compreender a vida com Deus, intelectualmente, teologicamente, profissionalmente, e não pedir para o Espírito Santo te anunciar a verdade, mostrar para você o que de fato Deus tem para você, você vai continuar escravo. Mas eu tenho uma boa notícia aqui para você, minha querida. Deus te chamou para viver em liberdade e diz para você nessa noite: não te coloque debaixo de escravidão. Deus te fez como homem e mulher livre. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz
E conhecereis a verdade pelo Espírito, e a verdade te libertará. A poeira que te incomoda não te incomodará nunca mais, se você for verdadeiro, sincero, honesto. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, se você aprontou muito, se hoje você entrou aqui sincero, você sai daqui em paz e dorme e vive tranquilo uma vida com Deus. Obrigado, Senhor. Você não pode mais aceitar que o mundo te despreze, que o mundo te condene, que o teu passado te aprisione. Deus te chamou para viver em liberdade e viver em novidade de vida. Segundo lugar, vamos ler o texto de novo? Aqui. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E não torneis a se colocar de novo debaixo do jugo de servidão. Não se deixe ser manipulado. Não se deixe ser escravizada. Eu estou falando com você que honestamente, que sinceramente, eu não estou falando com você que está brincando com Deus. Não, para você isso aqui não serve. Eu estou falando com você que é sincero, que está pedindo ajuda para o Espírito Santo, e que assim como eu, durante muito tempo, ia e vinha, errava e acertava, errava e pedia perdão, mas chegou um dia na minha vida que eu falei: Deus, a partir de hoje, chega. Se você está decidido a viver em novidade de vida, hoje Deus te liberta para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, eu amo esse texto, irmão, que Deus nos plantou como carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Somos como carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Está escrito, se não me falha a memória, em Romanos capítulo 8, porque não existe acusação nenhuma, nenhum dedo contra os escolhidos de Deus. Aquele que não anda segundo a carne, aquele que zomba de Deus, tem acusação, mas aquele que está decidido não tem mais acusação contra ele. Aquele que entendeu que viver para Deus é viver para Ele de verdade, não tem mais acusação e não tem mais culpa. Graças a Deus. Tem gente dizendo assim: será? Deus te chamou para viver livre. Se você quiser continuar escravo, seja escravo, mas não culpe a Deus. Segundo lugar, deixa eu dizer isso. Você sabe o que é pecado? Pecado é não amar. Eu vejo as pessoas dizendo: ah, isso daí é pecado, isso aí é pecado, aquilo é pecado, ah, irmão, daí é pecado. Pecado é não amar. Quando você não ama, você peca. Deixa eu dizer uma coisa: em momento algum da sua vida, faça nada. Em momento algum da sua vida, faça nada que não seja por amor. Se você der um copo para sua esposa, um copo d'água, não pode ser por obrigação, tem que ser por amor. Porque pode ser que você esteja cometendo um erro grave. Quando você colocar a mão no teu bolso para ajudar um mendigo de rua, faça. Mas faça por amor, não fala nada, não reclama, abençoa a vida dele. Porque se não for por amor, tudo perde o valor. Aleluia, glória a Deus. Você sabia que não amar é ser escravo do pecado? A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou ousar a dizer que pecar não é errar o alvo, pecar é não amar. Pecar não é errar ou deixar de acertar. Pecar é deixar de amar, é deixar de viver para a vida. Se você não for tocado profundamente pelo amor, o teu passado vai continuar te acusando e te atormentando para sempre. Se você não decidir viver uma vida no amor de Deus,
o teu passado vai criar lacunas na sua alma e vai impedir de que você seja feliz. Eu vou dizer algo aqui: beijar a sua esposa sem amor é pecado. Beijar a sua sogra, abraçar ela sem amor, te peguei, é pecado. Abraçar o teu sogro e dizer: sogrão, se não for por amor, é pecado. Ir para a cama com o seu marido sem amor é pecado, é transgressão. Mesmo que você tenha assinado o documento e o sujeito diz: eu declaro você esposo, marido, mulher, e você vai para cá: opa, agora eu estou aleluia. Se não for no amor, continua no adultério, no pecado. Vida cristã só é vida cristã se tiver encapsulada pelo amor que Cristo nos ensinou a amar. Se não for por amor, tudo que você fizer, estar aqui hoje, se não for por amor, pode ser que você esteja cometendo um pecado muito grave. Não amar é adulterar. Não amar é continuar escravo. Pelo amor de Deus, entenda o que eu quero dizer aqui. Tudo que você fizer, se não for por amor, é transgressão, é adultério da lei do amor. Se eu não faço porque eu amo a Deus de verdade, e que eu entendi que caminhar com Deus não tem nada a ver com aquilo que eu entendi que é caminhar com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o teu passado te aflige? Porque você aprendeu a cumprir com a lei, com os mandamentos da igreja, as normas, a regrinha da igreja que o pastor falou. Mas você não aprendeu ainda a amar. Sabe por que o teu passado ainda te aflige e você não caminha? Porque você aprendeu a cumprir obrigações. E você diz assim: eu já fiz a minha parte. Isso é obrigação, e para Deus não serve. Jesus disse que aquele que faz só a minha parte é inútil. Eu já dei esse exemplo, algum dia eu vou repetir de novo. É a mãe linda, maravilhosa, que sai de casa e diz: minha filha, vai no chão para mim. Ela tem duas meninas. Vai no chão para mim. Aí a mãe sai, a menina varreu o chão. A mãe voltou, a mãe olhou, o chão estava indo. Bem, filha, obrigado, tá? Deus te abençoe. Só que tem uma outra menina que a mãe fala: filha, a mãe vai sair para resolver os problemas, vai no chão para mim. A menina vai no chão, limpa o chão, encera o chão, dá brilho no chão, lava a louça, guarda a roupa, faz tudo além daquilo que não foi pedido para ele, porque ela sabe que é importante agradar o coração da sua mãe. Aleluia. Aleluia a Deus. Você aprendeu a lei do mandamento, da normazinha, da regrinha, mas não aprendeu a amar. Sabe por que o teu passado te incomoda? Porque o outro te incomoda. Eu estou dizendo isso aqui em nome de Jesus. Sabe por que o teu passado te aflige? Porque o outro te incomoda. Eu não consigo ficar perto dessa irmã. Não consigo. Eu não consigo, não suporto a minha sogra, eu não suporto o meu patrão, eu não suporto aquele funcionário, eu não suporto. Isso vai te afligindo. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco. O outro te fere sem abrir a boca. A presença do outro te arrepia. Porque está endemoniado, pastor. É ele que está endemoniado, né? É ele que está endemoniado. Deixa eu dizer isso aqui para você. Quando você olha para a caminhada cristã, quando você olha para a vida cristã, quando você lê as escrituras, você lê com o seu intelecto. E quando você lê com o seu intelecto, você não lê com um amor, você não lê como um apaixonado. Certa feita um irmão me perguntou:
Pastor, será que Deus perdoaria Adolf Hitler? Eu disse: Adolf Hitler, Stalin, Che Guevara, Menderes, Mussolini, Idi Amin Dada, Pinochet, Gengis Khan, até o Lula, até você ele perdoaria. Até a mim ele perdoou. Ah, mas ele cometeu muita atrocidade. Se Lula, Gengis Khan, Idi Amin Dada, Hitler chegasse diante de Deus, sincero, pasme você, depois da desgraça que ele fez, honesto diante de Deus. O que a gente não entende é que a gente serve um Deus de amor, um Deus Pai amoroso e bom. Se ele chegasse diante de Deus chorando, contrito e quebrantado, e Deus vê que o coração dele realmente está ali, Deus seria favorável a ele também. Jesus, louvado seja Deus. Deus perdoa até crente, irmão. Vai perdoar o povo aí fora? Deixa eu te falar uma coisa, querida. Deixa eu dizer isso aqui. Se você amasse a Deus de verdade, o teu passado não te acusaria. Se você amasse a Deus profundamente, o teu passado não te atrapalharia. Ah, mas estão falando, você ama a Deus? Ah, mas estão dizendo, você ama a Deus? Você decidiu estar diante de Deus de verdade? Se você ama a Deus, está aqui hoje sincero, mulher, olha para mim, honesta diante de Deus, você está não brincando com Deus, mas falando com Deus de verdade, sincero. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Porque nós, mesmo sendo nós inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. Olha só, nós não estávamos dentro da casa de Deus. Quando nós estávamos longe, pintando e bordando, aprontando muito, mesmo lá, nós fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, o único Filho. Aí diz assim o texto: se lá nós fomos reconciliados, Deus nos amou e nos trouxe, imagine agora que nós estamos na presença de Deus. Se lá Deus não me condenou, não apontou o meu erro, não ficou guardando e jogando o meu passado na minha cara, lá fora eu bebendo, zoando, porque eu zoava muito. E você? Deus me amou lá fora. E agora? Será que Deus não me amaria eu buscando ao Senhor e pedindo perdão e reconciliação? Obrigado. O meu passado, por mais macabro que seja, não importando, escute o que eu vou te dizer, o meu passado, por mais macabro, esquisito que seja, não importando se eu sabia ou se eu não sabia, não tem poder sobre a minha vida. Eu vou repetir para você, querida, porque eu sei que você está precisando de ouvir isso. No teu passado, por mais macabro que seja, não importando se você sabia ou você não sabia, se você conhecia ou não conhecia, se hoje você sinceramente, honestamente, arrependido, arrependida, inteira diante de Deus e no amor, permanecer nele, ele permanecerá em você. E o passado que está te ferindo não vai te ferir mais. O meu passado não pode mais me bloquear. O meu passado não tem mais poder sobre a minha vida. Os meus pecados, os seus pecados, foram todos apagados. Todos, absolutamente todos apagados, perdoados. A Bíblia diz que Ele nos perdoou, Ele nos lavou, Ele nos remiu. Pecado é não amar. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui.
Deus te chamou para viver em liberdade. Parêntese, não abuse da liberdade que Deus te deu. Permaneça nele e ele permanecerá em você. O Salmo de número 130 diz assim: Senhor, contigo habita o perdão. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Daniel, no capítulo de número 9, ao Senhor pertence o perdão, não é ao homem, é ao Senhor que pertence. Eu vou dizer de novo: o teu passado não tem poder sobre a tua vida. Cristo morreu para libertar você, ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida em abundância. Aproveita a oportunidade e vive em paz. Se você entrou aqui hoje sincero, verdadeiro diante de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Provérbios capítulo de número 28. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa, que chega diante de Deus inteiro, verdadeiro, honesto diante de Deus, entrega e deixa, não pega de novo a bagagem do passado, entrega diante do Senhor, confia nele, vai alcançar misericórdia. E eu quero declarar isso em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor está aqui nesse lugar. Já foi dito aqui nesse lugar que a benignidade do Senhor, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus dura para sempre. Para sempre. Obrigado, Senhor. Você sabia que quem ama sabe que sempre será perdoado? Abusado isso, não é? Quem ama sabe e tem certeza absoluta que sempre será perdoado. Você quer um exemplo? Olha para mim, presta atenção aqui. 1 de João, capítulo de número 2. O texto diz assim: filhinhos. Está falando para a igreja, está falando para aqueles, os amados, os eleitos, para todos. É que a gente é muito certinho, santinho, né? A gente é para mim, é para mim. Está falando para quem quiser ouvir e dar atenção e tem consciência. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, a fim de que não pequeis. Porém, se em algum momento na sua vida você escorregou, você escorregar, lembre-se, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos perdoa de todo pecado e nos purifica de toda iniquidade. Querido, você é chamado, escolhido por Deus. Não deixe o diabo te acusar. Ele é o passado de pecado. Primeiro, que você não pode querer entender a vida cristã, a caminhada com Deus, intelectualmente. Que susto! Não faça isso. Porque o máximo que vai acontecer com você, você vai ser acusado e preso na vida. Segundo, só tem um jeito de servir a Deus de verdade, é entender que pecado mesmo, é deixar de amar. Tem gente que a alegria do outro magoa ele, e ele está na igreja cantando, louvando, pregando, adorando. O sucesso do outro magoa ela. O sujeito comprou uma casa, Deus fez um milagre, um carro novo, ele ficou triste. É só amando para se ver livre dessas coisas, desses lixos. E eu termino dizendo: se você não quer que o seu passado te atormente, o texto diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você não quer que o seu passado te atormente mais, quero te dar um conselho: mais evangelho e menos religiosidade. Aleluia. Ok? Mais evangelho e menos cobrança de si mesmo, menos perturbação mental. Deixe que o Espírito de Deus cobre alguma coisa de você, não você ficar se cobrando o tempo todo. Você está ficando doente, querida. Às vezes eu me pergunto por que é que esses pastores estão se matando por aí, hein? Eu já falei, capeta, vai ter muito trabalho, porque eu não vou me matar. Não vou, eu vou viver até a última fagulha que me sobrar,
porque eu fui chamado para viver em liberdade. Eu não vou infartar, não vou. Foi para a liberdade que Ele me chamou, me convidou. Por que é que eles estão com problema de estafa? Corre para lá, corre para cá, correndo a agenda a vida inteira. Não. Vamos desacelerar o nosso coração e viver em paz. Por isso eu quero repetir de novo: menos, muito menos religiosidade e mais evangelho. Explica isso, pastor. Mais evangelho e menos doutrinação humana. Deixa eu melhorar. Mais evangelho, mais vida com Deus e menos televisão. Rede Globo. Mais evangelho e menos internet. Mais joelho no chão e menos casa do vizinho. Quanto mais doutrinação, mais escravidão. Quanto mais televisão, mais internet, mais perda de tempo, mais escravo a igreja se torna dentro da igreja. E aí sabe o que acontece? A gente reduz o evangelho de Jesus àquilo que eu entendi que é o evangelho de Jesus. A gente reduz o poder de Deus. O que o evangelho diz a respeito de mim? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Por isso não aceite julgo, não se coloque debaixo de escravidão de novo. Pelo amor de Deus, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nessa noite. Não o que os pergaminhos te ensinaram. Ouça o que o Espírito de Deus está te ensinando aqui nessa noite. Sabe o que a Bíblia diz? Em João capítulo 3, eu estou terminando, irmão. O vento sopra para onde quer. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você que acha que Deus só gosta de pessoas bonitinhas, santinhas, legalzinhas. Um dia Deus decidiu salvar um ladrão. Ponto. Não perguntou para ninguém. Mas está fora da lei, da Bíblia? Deus decidiu salvar um ladrão. E não vem me dizer que ele nunca ouviu falar de Deus, porque o cenário que ele vivia se falava de Deus o tempo todo. Não vem não. Um dia Deus decidiu destruir uma cidade inteira e salvar uma meretriz. E daí? Um dia Deus falou para Oséias, o seu servo: você vai se casar com uma prostituta. E daí? Um dia Deus decidiu dar mais para uns e menos para o outro. E daí? O vento sopra para onde quer. O Espírito faz o que Ele quer. Ele não segue uma cartilhazinha. Um dia Deus escolheu um assassino para escrever a Bíblia. Está aqui. Alguém que por causa dele muita gente desceu à sepultura. Muitas cartas escritas dizendo: mata, apedreja, prende. E daí? Eu vou te dar um conselho, querida: se cobre menos. Se cobre menos para que você viva mais. Se cobre menos e viva mais o Evangelho, e o seu passado nunca mais terá poder sobre a tua vida e nunca mais te atormentará. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa é a certeza que nós temos. O Salmo de número 126 diz assim: que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza, trazendo de volta consigo os seus molhos. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que diz aqui em Jeremias capítulo 31. Diz assim: quando eu trouxer vocês de volta, vocês voltarão chorando e orando, e eu levarei vocês a ribeiros de água, em caminhos planos, onde vocês não tropeçarão mais, porque eu sou um pai para Israel. Glória a Deus. E eu termino dizendo: a Bíblia diz que nós somos como carvalhos de justiça. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantados junto a ribeiros de água, cujas
o fruto dá na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como árvore plantada pertinho de ribeiros de água, assim sois vós, diz o Senhor. Não se culpe mais, o teu passado não te pertence. Viva a partir de hoje para a glória de Deus, e você prosperará, diz o Senhor. Glória a Deus. Se você está aqui hoje decidido, se você que está me ouvindo está aqui hoje decidida, pode ter certeza de uma coisa: tudo que você fizer prosperará para a glória de Deus. Prosperará para a glória de Deus.